Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez podemos estar com a sua companhia pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, você sabe que o nosso programa, uma semana estudamos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e na outra semana nós estudamos algumas questões de O Livro dos Espíritos. Queremos agradecer do íntimo de nosso coração a sua companhia, a sua mensagem que sempre recebemos e que tem sido para todos nós motivo de congratulação no campo do bem e do amor. Obrigado por estarmos juntos nesse momento. André, tudo bem com você? E qual é o livro que nós vamos estudar no dia de hoje? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos telespectadores, rogando a Jesus que possa nos abençoar em mais este programa, dando-nos o ensejo de penetrarmos no entendimento da mensagem. Hoje veremos um item do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Veremos uma passagem bíblica no primeiro bloco e veremos um comentário de Allan Kardec no segundo bloco. Hoje, dando continuidade na sequência, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. Então, o item 5 é uma passagem de Mateus, veremos agora, e o item 6 é um comentário de Allan Kardec que veremos no próximo bloco. Diz o evangelista: concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda com ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centil. Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Eu gostaria de fazer uma colocação dessa página, porque essa mensagem é muito importante e eu tenho uma palestra sobre essa temática e nós conseguimos extrair um lado espiritual dessa mensagem que realmente somente os espíritas conseguem compreender pelo lado espiritual a magnitude da mensagem que Jesus disse. Olha, é uma mensagem curta. Concerta-te sem demora com o teu adversário. Primeiro, a primeira vez que Jesus pede pressa e a única vez que Jesus pede pressa. Jesus sabe das nossas limitações, mas ele diz, quanto mais rápido você fizer a sua parte, mais rápido você vai se libertar das mazelas do passado. Enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue o juiz. E aqui nós podemos perceber que o juiz quem é? É a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência. Para que o juiz não te entregue ao ministro. Quem é o ministro? A reencarnação. São aquelas reencarnações comprometidas que muitas vezes nós reencarnamos cheio de obsessores, com muitas dívidas para quitar, aquelas reencarnações bem complicadas. E sejas mandado para a cadeia. O que é a cadeia? É o corpo físico. E é o corpo físico que nós estamos, de uma certa forma, enjaulado, enclausurado. E aí que as coisas se compliquem. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagar o último centil. Então nós percebemos aqui que a reencarnação é uma bênção. O juiz, a nossa consciência, o ministro, a reencarnação, a cadeia, o corpo físico. Veja como Jesus falava de uma maneira magnífica, dando a cada um de nós
exatamente uma nova conotação para o nosso entendimento. Olha, André, que coisa interessante. Sem dúvida. A reencarnação, ela abre para nós um campo novo de perspectiva, de tempo e de espaço. É natural que as passagens de Jesus, com o entendimento da reencarnação, facilitado pelos comentários de Allan Kardec, facilitam o entendimento para nós outros. Até pouco tempo atrás, imaginávamos que era importante apenas reconciliar. Hoje nós já vemos que é importante nós fazermos a nossa parte, porque reencarnar e desencarnar não é um sinal de evolução, pelo contrário, quem faz parte desse ciclo da reencarnação inferior, que é o nosso caso, denota ainda que tem o que expiar, o que provar, que ainda está passando pelas mazelas das suas próprias escolhas infelizes. Então a reencarnação inferior, por assim dizermos, como a que Jesus, através de Mateus, nos narra, nós percebemos que nós temos que lutar muito contra ela. E a nossa oportunidade atual é preciosíssima, porque senão daqui a pouco nós estaremos novamente projetando uma nova existência. Nós não temos que preocupar com a próxima existência, nós temos que aproveitar o tempo para o máximo que pudermos. Não conseguiremos tudo, evidentemente, mas o máximo que conseguirmos, irmos depurando o nosso sentimento, depurando a nossa sensibilidade com o mundo espiritual, depurando a nossa maneira de vermos o mundo, de vermos as pessoas, de lidarmos com as situações do cotidiano, porque senão a nossa encarnação futura continuará no mesmo trilho da atual. As lutas íntimas, os conflitos familiares, as lutas do meio adverso em que vivemos. Por isso que Jesus, há muito tempo, nos recomenda: aproveite, reconcilie, deixe muitas coisas pequenas de lado, analise o contexto, analise o mundo em que se vive, se preocupe em fazer a tua parte, dando ao próximo o direito dele fazer a parte que lhe compete. No mundo espiritual, o juiz vai perguntar a respeito do que você fez, a nossa consciência, o que você aproveitou da oportunidade. Então é muito atual essa temática. Eu gostaria também de partir para um viés que eu acredito que vale a pena nós fazermos essa reflexão. Porque se nós pararmos para analisar um pouco as cartas que Francisco Cândido Xavier recebeu de mães, de pais, que muitas vezes foram atormentados diante da sua própria consciência para Uberaba, para tentar receber uma mensagem consoladora. Porque eram pais que tinham dentro de si e carregavam dentro do seu cotidiano uma mágoa, consigo mesmo. E essas mágoas foram criando dentro de si alguns aspectos onde muitos deles já se encontravam em depressão. Porque a pessoa desencarnou naquele momento em que houve uma briga familiar, em que houve discussões, em que se gerou mágoas, em que os espíritos estavam familiarmente sem conversar há algum tempo. E é interessante nós notarmos essa questão, porque o Chico sempre trazia a mensagem do Espírito que reconfortava o coração dos seus entes amados, dizendo: olha, não se preocupe com isso, nós temos mais momentos de felicidade do que momentos de tristeza em nossa casa. Por que é importante hoje, nós que temos os familiares, principalmente os familiares problemáticos, repensar? Porque tem muitas pessoas: amanhã eu vou reconciliar, só que amanhã pode ser tarde. O mundo espiritual, quando eu chegar no mundo espiritual e os meus familiares, nós não vamos nos encontrar com tanta facilidade como muitos imaginam. E às vezes eu vou ficar no mundo espiritual procurando por uma coisa que eu não vou encontrar. E se hoje eu estou desesperado, lá vai ser muito mais. Então nós temos o quê? As prerrogativas que Chico Xavier sempre trazia, a prece. Vamos orar pela pessoa, porque Allan Kardec, nas revistas espíritas,
tem uma coletânea de mensagens que ele traz falando da importância da prece. A prece vai alcançar esses corações. E gradativamente nós vamos nos unindo pela prece até que um dia Deus nos dê a oportunidade de novamente nos reencontrar para nos reconciliar. E se nós hoje estamos tendo essa oportunidade, vamos aproveitar, porque a doutrina espírita nos dá essa visão. Mas há uma coisa, André, quando Jesus fala, não é, que nós devemos perdoar enquanto estamos a caminho com Ele, existe um outro perdão também que Jesus inclui aqui, é o auto-perdão. A grande maioria das pessoas tem que limpar seu coração. O auto-perdão é exatamente aquela condição de que eu não consegui me perdoar. E é isso que às vezes se complica um pouco, né, André? Sem dúvida, já vimos no livro No Mundo Maior, que vai ao ar pela TV A Caminho da Luz em 2021, nós percebemos como a questão consciencial é terrível e não é o único caminho, mas André Luiz aponta que uma das situações que podem levar um candidato à esquizofrenia é o remorso, por exemplo. Lá ele conta um caso interessantíssimo da esquizofrenia e passamos a ver que a mágoa acumulada, a culpa acumulada, o remorso acumulado ao longo de anos, cristalizando aquela força emissora negativa, pode trazer para a própria pessoa grandes consequências a nível físico e a nível mental, a nível espiritual, porque o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, eles estão interligados. Não adianta apenas eu cuidar do espírito e deixar o corpo de lado, como não adianta apenas eu cuidar do corpo físico e deixar o lado espiritual de lado. É uma dualidade que se casam, se completam, se unem e se unificam. E quando eu apenas observo um, naturalmente o outro está desprotegido. E agora, no segundo momento, depois do intervalo, nós vamos ver o comentário de Allan Kardec e a lucidez com que ele apresenta este texto. Mas antes, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem os livros de minha autoria. Todos os livros de minha autoria pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade e ao seu departamento Núcleo Chico Xavier. E quando a pessoa adquire um livro, está ajudando diretamente as atividades que temos aqui em Itapira. Então as pessoas podem adquirir pela loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, e quem desejar um autógrafo é só pegar o nosso número do WhatsApp, 19 997782794, mande o número do seu pedido e o nome que gostaria que fosse autografado. E com muito amor, autografaremos o livro. Nós poderíamos aqui ficar horas falando só desse versículo de Jesus, né? Mas o tempo é curto, nós vamos encerrando o primeiro bloco pela nossa querida TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Velar. Não sai daí não, é um breve intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, já retornamos com o programa ABC do Espiritismo pela TV Mundo Maior. A nossa gratidão pela sua audiência, a nossa gratidão pela sua companhia, mas a nossa gratidão redobrada pelas mensagens que temos recebido de carinho e de amor por você que sempre nos manda pelas nossas páginas e redes sociais. Nós hoje estamos estudando um capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no primeiro bloco estudamos uma passagem de Jesus, reconciliar com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com eles, e depois, agora nós vamos ver uma mensagem de Allan Kardec. É isso mesmo, André Luiz? Sem dúvida, veremos agora o item 6 do capítulo 10º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem,
sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto-cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem, antes da morte, todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar com a boa causa. E Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagarás o último centil, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. Então, o comentário de Allan Kardec é um comentário de uma lucidez extraordinária. Nós, os espíritas, realçamos muito em Kardec o seu lado filosófico e o seu lado científico, mas eu gosto de realçar também que, para mim, Allan Kardec foi um dos melhores comentaristas do Evangelho, da vida de Jesus que eu já encontrei. Eu já encontrei grandes padres, eu já encontrei grandes estudiosos da Bíblia que falam com muita profundidade. Não é porque Allan Kardec é o nosso codificador. Não, ele não precisa desta bajulação. Mas para mim, Allan Kardec ele conseguia penetrar no sentido que Jesus queria dar para determinada mensagem. Aqui, num único parágrafo, ele dá uma definição apaixonante do reconciliarmos com os inimigos. Ele fala do processo obsessivo, ele fala da possessão, ele fala da subjugação. Ele fala que a maioria dos reencontros doloridos são pelo viés do nosso passado, pela falta do perdoar do ontem, carreta no hoje as desavenças ainda. Ele nos fala que os obsessores aproveitam quando nós estamos encarnados para nos envolverem, porque quando estamos num corpo físico, é mais fácil deles entrarem na nossa vida, entrarem na nossa casa, entrarem na nossa rotina, porque esta dimensão por si só, ela é muito difícil. Então ele amplia um conceito de Jesus. Jesus ele pega um conceito simplório por conta da sua época e pede para reconciliarmos, usa a figura do juiz, usa a figura da cadeia, usa a figura do ministro, figuras alegóricas que a maioria dos que ouviram não compreenderam o seu sentido alegórico, e veio o despertar da maturidade espiritual para nos ampliar o leque como ampliou. O capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, exatamente no item 7º da paciência, eu aprendi uma coisa que vai se encaixar perfeitamente com esse capítulo 10º que nós estamos estudando na atualidade. O título é Paciência. Diz lá que a caridade mais fácil de ser exercida é a caridade da esmola. E a caridade mais difícil de ser exercida é a do perdão.
Então nós vemos Allan Kardec, nesse capítulo 10º, iniciar para nós a mensagem dizendo que é caridade perdoar. Mas é caridade não para com o outro, é caridade para conosco mesmo. Quando eu perdoo, eu me liberto. Nós tivemos a oportunidade de gravar uma palestra aqui em Itapira do Dr. Francisco Cajazeiras, que desencarnou recentemente, criou o ICE, Instituto de Cultura Espírita, em Fortaleza, no Ceará, e exatamente baseado num livro que ele tem chamado O Valor Terapêutico do Perdão. O Dr. Francisco faz uma colocação ali muito interessante: perdoar é inteligente. Perdoar é inteligente porque quando você perdoa, você não cria dentro de si todo aquele mecanismo de revolta, de ódio, que nós geralmente temos o hábito de criar quando nós não perdoamos. Nós ficamos doentes, os órgãos físicos passam a ter dificuldades, exatamente por aquilo que nós emitimos pelo nosso cérebro, em decomposição, ele vai se decompondo e, consequentemente, vai envolvendo todos os nossos órgãos. Muitas pessoas hoje estão numa cama porque não perdoa, porque estão com aquela mágoa acumulada. Diga de passagem, é importante nós relatarmos que alguns anos atrás, os Estados Unidos da América deu uma grande contribuição para o mundo numa universidade. Fizeram um estudo sobre a questão das pessoas que têm o câncer, Portugal, o cancro, e descobriram que havia um grupo que estava rapidamente adquirindo a doença, não havia familiares que tinham a doença, e aquilo avolumava de uma maneira muito rápida. Então eles selecionaram esse grupo de pessoas, que era um grupo muito grande ultimamente, e eles foram investigar as causas. E eles perceberam que a causa primeira de tudo isso era que eles estavam carregando consigo uma mágoa recente. Uma briga familiar, uma briga no trabalho, uma briga de trânsito. E realmente aquilo gerou uma discussão muito forte e a pessoa não aprendeu a perdoar. E a pessoa trouxe para dentro de si aquela carga negativa. Mas a ciência descobriu uma coisa fantástica, que todos nós temos a célula cancerígena. Ou seja, a partir do momento que todos nós temos a célula cancerígena, ela pôde demonstrar, através desse estudo, que quando eu entro numa faixa de revolta, de ódio, eu faço com que essas células sejam ativadas. Então, para muitos espíritas acham que o câncer, por exemplo, é uma doença kármica. E hoje já está comprovada que nem sempre também pode ser considerado uma doença gerada pelos conflitos que nós temos nessa existência. Olha, André. A temática de Jesus que estamos estudando hoje é uma temática que está conosco há 2000 anos e é uma temática que até hoje desperta em nós a necessidade de praticá-la, o seu entendimento, porque ela é muito bonita na teoria, o que Kardec disse é muito bonito, o que Jesus disse é muito bonito, mas não podemos guardar apenas na prateleira do conhecimento, proferindo apenas e duplicando a mensagem verbal. Precisamos também, urgentemente, analisar na nossa vida, cada um no seu contexto, cada um no seu tempo, cada um com as suas energias emocionais. Nós precisamos colocá-la em prática, ainda mais no momento em que, coletivamente falando, nós estamos desesperados, o medo se aumenta, a dúvida como será o nosso amanhã. Tudo isso é legítimo pela pandemia que estamos ao meio, mas é importante também não descuidarmos do espírito. É importante também
agarrarmos a nossa oportunidade e ficarmos firmes. Até aproveito o espaço da TV Mundo Maior para convidarmos as pessoas para o Evangelho no Lar. Todos os dias, desde que começou a pandemia, que o centro teve que ser fechado no meio de março, nós estamos realizando o Evangelho no Lar, de segunda a sábado, às 19h30, horário de Brasília, e aos domingos às 18 horas. Qual que é o caminho, André, para eu assistir? Pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, habilite as notificações e você receberá as notificações do Evangelho. Todos os dias estamos realizando. Venha participar conosco. E além do Evangelho no Lar, do YouTube, eu também te convido a conhecer os livros de que sou autor. Os livros pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Isso significa que quando se adquire um livro, a renda é revertida toda e integralmente para o centro e nós estamos num momento em que precisamos muito da sua ajuda pelas distribuições de refeições, cestas básicas, agasalhos e ajudando aquela coletividade que está passando por uma dificuldade grande financeiramente falando. Você pode adquirir os livros pela loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br. Tem livros de minha autoria, como também tem livros do codificador, Allan Kardec, tem livros de outros médiuns, de outros escritores, e qualquer livro que você estiver adquirindo estará ajudando muito ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, eu não disse, o tempo é muito rápido, já acabamos com o nosso programa. A nossa gratidão à sua audiência, a nossa gratidão à direção daqueles que estão por trás da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.